E aí, rapaziada, tudo beleza? Meu nome é Odair Seixas e você está no podcast do Triatlon de Boa. Nesse episódio nós conversamos com o professor Marcelo, que é mestre e doutor em Educação Física e tem uns estudos muito legais. Ele tem uma pesquisa, por exemplo, que mostra a probabilidade, a partir do tempo de corte, a probabilidade de se ter um pódio ou até de conseguir uma vaga para o Mundial de Ironman. Falamos também sobre outro estudo onde ele comprova, não sei se é exatamente esse o termo, que a maioria dos atletas de Ironman terminam desidratados, ou seja, aquelas performances abaixo de 8 horas poderiam ser até melhor. Então, se você estiver vendo aí no YouTube, se inscreve no canal, se estiver ouvindo nas plataformas de streaming, segue a gente, compartilha aí com seus amigos e vamos para o podcast. E aí, rapaziada, tudo beleza? Olá, boa noite, daí Fabi, brasiliano, todos aí. E aí? Boa noite a todos. Vamos começar hoje a falar um podcast um pouco diferente. É meio que uma mistura do podcast de segunda com o podcast de sexta, que é com o convidado, contando a história dele. Mas como o nosso convidado dessa semana é um cara bastante técnico, aí eu chamei aqui o meu time de nerds, porque a nerdice não é comigo, não. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Odair, cara. Obrigado. Primeiro eu quero agradecê-lo aí pelo convite. Na verdade, ficou parecendo que eu mesmo me convidei, né? Mas na verdade não era não, cara. Eu sempre treino ali, muitas vezes no rolo, né? Ouvindo o podcast de vocês aí, e aí eu quis... na verdade, quando eu marquei vocês lá e você entrou em contato, a gente começou a conversar e tal, e eu me coloquei à disposição, mas eu gosto realmente de falar. Hoje o triatlon também, eu tenho a sorte de ser um dos meus objetos de pesquisa, né, cara? O esporte que eu amo e também é um dos objetos de pesquisa que eu tenho hoje, então eu tenho esse privilégio, né, cara? Então, é por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso. Sobre ciência eu sempre gosto de falar e sobre triatlon também, que é o esporte que eu amo. Então, agradeço aí você ter aceito o meu autoconvite quase, né? Mas eu acho muito legal esses autoconvites. É porque normalmente a gente fica procurando pauta mesmo, né? Porque o podcast que a gente grava à sexta normalmente é só para contar uma história. É só para contar... de pessoas que eu acho interessante, que normalmente não é profissional do triatlon, né? O triatlon é só uma parte. E aí eu acho legal saber da história das pessoas. Mas sempre que as pessoas vêm falar que ouve o podcast ou que assiste no YouTube, eu acho muito legal. Eu queria que você... todo mundo já conhece o Brasiliano e a Fabi também. Eu queria que você, antes da gente falar sobre suas pesquisas, do seu trabalho mais científico, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do seu envolvimento, quando que surgiu quando que o triatlon... primeiro, não sei se já começou sendo objeto de pesquisa ou se esse interesse veio depois. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Claro. Primeiro, como você comentou aí, eu ouço bastante o podcast de vocês, assim, mas muitas vezes você está ali no rolo, eu não fico atento muito a alguns detalhes, né? Eu gostaria de saber primeiro a formação do Brasiliano e da Fabi, para eu tentar depende de conduzir o tipo de abordagem que eu vou ter aqui. Fabi, pode falar agora? Eu vou tentar aqui, tem 2 na sala. Então, Marcelo, eu sou nutricionista, sou professora lá daqui da Universidade Federal de Alagoas. Eu Legal. Tenho mestrado em nutrição e doutorado em ciências da saúde. Não entendo Legal. Nada de nutrição esportiva, mas sou questionadora, digamos assim. Legal, ótimo, legal. Obrigado, Fabi. E tu, Brasil? A minha formação é uma salada, né? Aí minha primeira formação era ciência da computação, aí depois virou direito, aí eu virei triatleta, já estou triatleta há mais de década. Aí gostei tanto que decidi estudar, sou graduando em educação física e também ciência da computação. Gosto muito assim da fisiologia, mas também a parte
da matemática, da estatística, dessa parte, e aí é por isso que o Odair chama a gente de nerd, né? Que a gente gosta dos dados e de treinar também. Aí... Eu me recordo bem da abordagem que você fez sobre análise de potência, dos medidores de potência na corrida, né? Então eu me recordo bem da sua fala, assim, bem técnica, e inclusive talvez em algum momento surja esse assunto volte à tona e aí de repente a gente volta a conversar sobre isso. Mas parabéns aí para você, Fabi, e você, brasiliano, aí pela brilhante capacidade de compreender as diversas facetas que tem a educação física, cara, porque eu vou ser sincero daí a todos aqui, né? A educação física, o brasiliano agora está estudando, fazendo graduação, mas a educação física ela é um curso muito subestimado, mas na verdade é um curso que demanda muito conhecimento de diversas áreas do conhecimento. Você tem que conhecer muito de física, de química, de biologia, né, de físico-química, você tem que entender até do lado humano, do aspecto social também a gente tem que ter algum entendimento, né, porque isso também influencia. Então, apesar da gente ser muito subestimado, e parte disso é por nossa culpa mesmo, né, em algum momento nós falhamos em nos mostrar um pouco mais importantes, né, para a sociedade, mas ainda é tempo da gente recuperar o nosso respeito, a nossa dignidade aí, e aí a gente também tenta fazer isso um pouco com o nosso trabalho. Bom, então é isso, cara. Obrigado, brasiliano. Obrigado, Fabi, por se apresentar aí. É realmente para eu saber como conduzir minha abordagem aqui, tá? Obrigado. Imagina a satisfação da gente aqui. Imagina, cara. A satisfação é minha. Então, olha só. Vou falar uma coisa. Quando eu falei pro Brasil, vou conversar com esse cara aqui. Aí o Brasil falou, já vi umas lives dele aí, já... eu fiz live mesmo, Fiz algumas aí. Passei muita vergonha fazendo live, né? Passando vergonha publicamente, né? Vamos lá, cara. É o seguinte. Eu tenho uma história bem, assim, bem peculiar, né? Eu sou natural de Brasília. Hoje, nesse momento agora, eu não estou inclusive nem na minha residência. Estou na residência da minha namorada, no interior do Goiás, chama Goiatuba, o nome da cidade. A minha namorada também é profissional de educação física e tal, né? Na verdade, ela foi minha aluna. Mas vamos lá. Aí, eu sou natural de Brasília. Acontece. Eu sou natural de Brasília, cara, e eu, apesar de crescer num bairro ali de classe média alta, assim, meu avô foi um daqueles que foi para construir Brasília, né? Era um nordestino de Recife, foi para construir Brasília. E aí, logo ele conseguiu um cargo público, que naquela época não tinha concurso público, bem empregado e tal. Então, a minha família vivia num bairro de classe média alta, lá em Brasília. Mas meu avô, por complicações de diabetes, morreu aos 42 anos, né? Então, deixou a minha avó com 8 filhos, assim, numa situação muito precária, né? Porque aí minha avó ficou com uma renda muito reduzida para cuidar de 8 crianças e tal. E aí, meus pais, eu era criança, meus pais se separaram, eu fui criado pela minha avó, cara. Minha avó e meus tios. E aí, então, a gente cresceu com muita dificuldade, né? Mas a minha família, por sorte, eu venho de um lar que sempre valorizou, assim, esse aspecto cultural e também deu muito valor à educação, que, na verdade, era o que podia me oferecer. E aí, eu entrei na universidade aos 25 anos apenas, né? Então, até lá, não tinha condições de fazer. Aí, aos 25 anos, a coisa clareou um pouquinho. Eu fui prestar o vestibular, fiquei em 4º lugar, passei, entrei. Aí, na primeira aula que eu tive, viu, brasiliano e Fábio, a primeira aula que eu tive foi bioquímica. Primeira aula, cara. E naquela primeira aula eu me apaixonei. Eu falei assim, cara, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí eu peguei o gosto mesmo para estudar e comecei a estudar muito e tal. E aí fiz mestrado, doutorado, tudo na mesma instituição, com o mesmo orientador e tal. Tenho um mestrado em educação física, doutorado em educação física também. E tanto no mestrado como no doutorado eu estudei genética, né? No mestrado eu estudei expressão gênica e no doutorado eu estudei a biologia do envelhecimento celular, né? Eu investiguei propriedades do comprimento do telômero, né? Algumas proteínas estão relacionadas e o próprio comprimento do telômero. E aí, quando eu entrei na universidade, eu tinha um biotipo mais parecido com um bodybuilder, assim. Não era bodybuilder, mas eu tinha uma vontade de ser mais forte e tal. Aí, quando eu entrei no mestrado, eu só queria saber de estudar, não queria saber de outra coisa. Eu engordei, ganhei muito peso, cara. Até no meu doutorado, eu cheguei a pesar 113 quilos, né? Bem gordo mesmo, ganhei muito peso.
E aí eu decidi ter filho, eu era casado nesse período, decidi ter filho. E aí, quando eu tive filho, eu falei que eu queria emagrecer, eu não quero ter meu filho gordo, né? E aí eu tenho explicações tanto científicas, né, e também como das relações, né, dos exemplos que a gente dá para os nossos filhos, né? Então, científica é porque eu já era conhecedor, porque eu estudava genética, né? E claro que a genética não se altera por conta dos seus hábitos, mas podem haver alterações químicas no seu DNA que é por conta da interação que o seu DNA faz com o ambiente, né? Então, se você come mal, se estressa, não maneja bem o estresse, não tem uma vida social agradável, isso tudo você retira alguns radicais químicos do seu DNA que faz com que você possa desenvolver algum tipo de patologia, e isso é transgeracional. Isso você passa para as gerações seguintes. Eu não queria que meu filho fosse assim. E aí eu comecei a treinar. E, na verdade, eu comecei a correr. E fiz uma dieta muito restritiva. Eu, com 5 meses e meio, eu perdi 43 quilos, cara. E aí eu perdi 43 quilos e fiquei bem no peso que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho 72 quilos. Tenho 1,83, tenho 72 quilos. E aí logo, por que o triatlo veio na minha vida? Eu estava no doutorado já, entrou um estudante, que era um estudante de mestrado, e ele fazia triatlo, mas tinha abandonado por questões financeiras, né? Porque a gente sabe que o triatlo é um esporte muito caro, né? É muito oneroso, né? E aí, quando isso aconteceu, e aí ele começou ali a treinar comigo e tal, e começou a falar, vamos fazer triatlo. E eu sempre achei também que, é muito caro, ter um filho, né, cara? Não dá pra mim, eu vou ficar na corrida aqui. Mas aí a gente vai fazendo as provas e tal, os desafios vão aumentando, eu também fui envelhecendo, né? Eu já tenho 42 anos, né? E aí as provas longas ficam cada vez melhores, mais favoráveis para os indivíduos que vão ficando envelhecidos, né? A gente vai ficando mais lento, porém a gente vai ficando mais resiliente, né? E aí, cara, apareceu uma galinha morta para mim aí, de uma bike, uma super bike, na verdade, a minha bicicleta é muito boa, mas eu peguei um amigo meu que estava indo pro exterior na época, ele falou, cara, compra essa bicicleta para mim aí, você me paga do jeito que você quiser. Eu falei, cara, tudo bem. Aí minha natação era a natação que eu aprendi na infância, né? E aí a minha natação era essa, eu comecei a nadar também, e aí voltei a nadar, né? E assim, curioso, assim, eu sempre fui muito... só para deixar claro aqui, desculpa eu falar isso, mas é importante eu falar. Eu sou autista, viu, gente? Eu sou autista. É verdade, eu sou autista grau 1 e meu filho também é autista. Então, possivelmente eu tenho alguma idiosincrasia que vai aparecer aqui que pode me denunciar. Então, já se preparem aí, tá? Vai ficar mais... Aí, cara, eu cheguei... Comecei a nadar com a natação que eu tinha e tal, eu comecei a treinar sozinho. No primeiro treino de natação, eu nadei 1.000 metros assim, tranquilo. E aí comecei. E aí, cara, por que eu comecei a investigar o triatlo? Porque você começa também a se desafiar, né, cara? E o artigo que você, inclusive, se interessou e me chamou, quer dizer, aceitou o meu autoconvite de vir falar aqui, foi sobre pontos de corte para você ter sucesso no triatlo olímpico. Eu achei muito interessante, porque, assim, aí falando um pouco da minha parte de marketing digital, o título é o que converte, né? É o que converte. De visualizador para leitor. É isso mesmo. No podcast, quando eu vi o livro, não, isso aí é legal. Cara, e você não viu, você tem uma ideia como é que são as coisas, né? Foi ano passado, ano retrasado, o Mundial, celebrando os 40 anos do Mundial de Kona, tava eu em casa e os amigos todos em casa, mas a gente sempre conversando aqui pelo WhatsApp a prova inteira, porque eu assisti a prova inteira, que foi transmitida pelo Facebook, não sei se vocês se recordam, e foi transmitida pelo Facebook, todo mundo assistindo, meus amigos todos, que eu tenho a sorte de todos os meus amigos hoje, né, são todos doutores e triatletas também, né? Olha só, a gente fala sobre ciência e fala sobre esporte o tempo inteiro, né? E aí, pra você ter uma ideia, você procura esse título aí, daí. Olha o nome do título que a gente publicou. Eu tive a ideia na hora que eu estava assistindo. Meus colegas que vão assistir aqui, eles vão confirmar isso. Que era assim, ó. Tá em inglês, eu estou traduzindo aqui agora, assim, celebrando 40 anos do Ironman. Como os campeões fazem, né? Aí a gente pegou toda a história. Celebrating... Isso aí é CTR de 15% no YouTube. Assim, ó. Celebrating 40 years of Ironman, né? How the champions perform, né? Então, assim, como os campeões fazem. E aí, o que a gente pegou? A gente pegou os 40 anos de história do Ironman, todos os 40 anos, pegamos todas as provas, todos os atletas, tudo isso, tudo.
Minha namorada acabou de chegar aqui, né? Pra ficar a casa mais bonita e mais cheirosa. Homem apaixonado. Eu sou muito apaixonado. Aí, cara, aí eu falei assim, cara, eu já tenho um título para um artigo, pra gente traçar esse perfil. Aí eu falei isso na hora, e na hora a gente escreveu, assim, poucos meses depois a gente publicou esse peito. Mas vamos lá. Aí esse ponto de corte surgiu por quê, Odaí, brasiliano, Fabi? Porque é o seguinte, quem aqui de nós, aqui, você, Odaí, você tem um sonho ainda de repente, em algum momento, fazer um mundial em Kona ou não? Ah, com certeza. Eu tenho plano para executar, só que assim, o meu plano é ir pelo Legacy. Por performance não vai rolar, não. Não, eu também acho que não vai rolar pra mim, mas assim, e não rola pra mim, eu não acho não, vou te ser sincero, não rola pra mim, eu sou um triatleta muito ruim, muito ruim mesmo, eu nado mal, pedalo mal, corro muito mal, mas eu sou um cara resiliente, assim, e sou paciente, né? Ninguém me vence assim pela paciência e pela resistência, não, é muito difícil. Eu vou conseguir completar, com certeza. Mas eu não vou... Por performance, jamais eu conseguiria. Mas muitos de nós, e você deve ter conhecidos, e eu também tenho, que são capazes de fazer isso. Fabi. E aí, como é que eles vão fazer isso? A Fabi é o cão chupando manga aí, rapaz. Ah, então. Não fala essas coisas não, que eu tenho vontade de me matar quando eu ouço essas coisas. Isso é uma conversa dele. Ó, ela já foi no 70.3 de Maceió, na categoria, ela foi o quê? Quarto, não foi, Fabi? Terceiro. Terceiro. Isso? Que isso? Falta só duas pra ir pra pegar aí a vaga. Sim, mas 70.3 eu nunca fiz. Ainda. É full, né? Ainda não. E é muito difícil, o número, a gente já falou sobre isso, a quantidade de vagas é mínima, né? Você só precisa ser a primeira da categoria. Só. Fácil. Olha que importante o que você falou, só precisa ser a primeira. Mas primeira em qualquer full, concorda? Em qualquer full. De qualquer país, de qualquer lugar, concorda? E qual foi a minha ideia? Eu tava indo num ônibus, eu tava aqui saindo da casa da minha namorada, estava indo pra Goiânia de ônibus, que é aqui perto. Aí eu falei assim, eu aqui lendo os artigos, eu sou meio loucão, né? Eu começo a ler artigos assim, eu acordo de manhã, eu leio um artigo pelo celular, assim. As coisas que chegam no e-mail, eu começo a ler. Aí eu li lendo. Eu falei, cara, eu tenho uma ideia, né? Liguei para um amigo meu na hora, assim, que é triatleta e também doutor. Falei, cara, eu tenho uma ideia, cara. Cara, todo mundo sonha em fazer isso. Mas os caras não sabem como fazer. Por que a gente fez o cut-off, né? Os pontos de corte? Por quê? Porque a nossa ideia agora, esse artigo já está em confecção, ainda não está pronto, porque aí a gente tem que separar por muitas provas e aí demanda muito tempo, é muito laborioso fazer isso, né? Eu vou contar, a gente tem uma parceria com um pesquisador suíço, chama Bitnet, que ele também é triatleta, ultra triatleta e também é pesquisador na área e curiosamente ele é médico. Ele é médico, mas ele só estuda performance, ele não estuda saúde. E aí, cara, tem um cara lá, um nerd lá, um tipo brasiliano, assim, da vida, que o cara do computador. Ele criou uma rotina, não sei se foi no MATLAB, eu não lembro qual o software que ele utiliza, a plataforma que ele utiliza, que a gente solicita para ele as coisas, pro net, o net vai e passa para esse cara, ele captura todos os dados que a gente quer via internet, né? Via os sites de prova. Aí eu falei assim, pô, olha só, a Fabi só precisa ficar em primeira, ficou em terceira, ficar em primeiro. Então, isso é em qualquer um. Vamos, então, traçar o ponto de corte de todas as provas para ver qual é o pior ponto de corte para a gente ir lá fazer essa prova, para a gente conseguir ficar em primeiro e a gente conseguir a vaga lá em Kona. Fabi em Essa Kona. era a ideia. A própria websérie, Fabi em Kona. Fabi em Já Kona. pensou? Então, aí a gente vai falar... Só vai dar Fabi. A ideia é, Fabi, assim, chegar e fazer o seguinte... pegar, mostrar e evidenciar qual é a prova com maior ponto de corte, ou seja, com maior tempo, ou seja, pior performance, que é possível você pegar o top 3, e aí você vai saber qual é o top 1 também, para você conseguir a sua vaga. Qual é o mundial? Qual é a prova? A prova lá de Singapura, sei lá, não sei, algum lugar do mundo. Você pega o avião, vai lá e faz a prova, fica em primeiro lugar e vai para Kona, Fabi. Essa é a ideia, né? E aí, o que a gente fez? E aí, quando isso como demandava mais tempo, e a gente já tinha outros dados em mãos, esses dados desse artigo do Ironman, a gente já tinha em mãos, aí eu falei assim, cara, vamos traçar o ponto de corte desses dados que a gente já tem em mãos. E aí a gente mostrou qual é o ponto de corte mínimo necessário para você ficar no rank 3, né? No top 3. E aí a gente traçou tanto para cada disciplina,
ou seja, quanto tempo você tem que fazer em cada disciplina do triatlon para você pegar top 3, e quanto tempo você tem que fazer no overall também, ou seja, nas 3 provas, nas 3 disciplinas, para você ser top 3 ou também quarto lugar. E aí a ideia era essa, era chegar e mostrar, o mínimo necessário é esse aqui. Mas vamos lá, vamos ponderar. Se eu fizer esse tempo, isso me garante que eu vou pegar o top 3? Não garante. Não garante. Ele aumenta a probabilidade de você pegar o top 3. Mas a probabilidade de você não pegar também é grande ainda. Só que você só reduz um pouco a chance de você fizer aquele tempo, você reduz um pouco a chance de você não alcançar o top 3. Né? Até porque as outras pessoas podem ter a mesma ideia, né? Aí você aumenta a concorrência. Claro. Então, uma pergunta. Vocês pensam em transformar isso em algum serviço? Porque a ideia é interessante, né? Porque pode se tornar um aplicativo. E aí quem você joga... Se tiver procurando você joga seus dados... Eu já tô me candidatando aí. Não, porque é bem interessante, né? Você coloca seus dados e joga a sua performance, e aí você conseguiria avaliar dentro de um aplicativo as suas chances em percentual, o quanto você teria que melhorar. Então, quanto você tem que melhorar para chegar naquela curva, né? Seria uma curvinha mesmo. É uma curva rock. Você tem total... Para você entrar. Eu vi que você trabalha com rock. Você tem total razão, Fabi. É porque eu não tenho essa capacidade empreendedora que o Aldair tem, né? Que eu ouço os podcasts dele, é bem empreendedor, né? Eu não tenho essa vibe, embora eu precisa ter, né? A gente não pode depositar todos os nossos ovos no mesmo cesto, né? Mas eu não tenho essa capacidade empreendedora. É uma ideia, né? Eu nunca pensei nisso, vou ser bem honesto. Nós nunca pensamos nisso. Eu não ia falar ao vivo, mas a Fabi já falou. Eu já ia fazer uma proposta aí, um contrato de verso. Corte. Faça isso. Não, a gente pode pensar nisso sim. E essas ideias, a ideia que a Fabi deu de você colocar, por exemplo, colocar os dados do cara e aí você mostrar a probabilidade que ele tem de pegar aquela vaga, qual é a probabilidade que ele não tem, né? Em percentual, isso é muito legal, né? Isso inclusive, até motiva a pessoa, né? É muito motivador. Né? E aí eu tenho que dizer que, assim, embora, como eu falei, os pontos de corte ele não são garantias para você ter sucesso, isso aumenta a chance apenas. Os dados são muito robustos porque a nossa amostra é muito grande, são mais de 50 mil entradas, né? Então, isso favorece que a resposta que um eventual aplicativo dê, embora ela não seja 100% verdadeira, ela te dá alguma probabilidade de você ter sucesso ou não fazendo aquele determinado tempo, né? Brasiliano, você quer fazer alguma intervenção, cara? Você melhora seu intervalo de confiança, né? Você melhorando seu intervalo de confiança, com certeza você vai ter um percentual aí de resultado mais adequado diante do que o indivíduo está querendo. Porque varia muito mesmo, objetivamente, né? Tem pessoas que querem pegar vaga em Kona, querem pegar vaga no Mundial de 70.3, e tem pessoas que querem, por exemplo, melhorar o seu tempo, o que é que precisa fazer para chegar no top 10. Esse tipo de coisa é válido para a gente, né, como atleta mesmo, fazer isso. Um aplicativo fácil para você acessar isso é muito bom, até porque precisa dos seus dados. Claro, e é verdade, Fabi. E você, Franca, assim, claro que isso é uma coisa que me agrada muito, né? Porque quase sempre, você é pesquisadora, você sabe como é que é, a gente muitas vezes parece que a gente fica produzindo para os nossos pares ler, né? Para os nossos pares, né? E às vezes aquela população que você investigou, ela mesma talvez não se beneficie daquilo que você produziu. E, na verdade, a ideia desse artigo e de outros tantos que nós produzimos com o triatlo, eu ouso dizer que nós somos talvez um dos grupos mais fortes de estudos do triatlo, né? Que estuda triatlo. Todos eles são direcionados com aplicabilidade prática muito grande, é feito para o atleta e para o treinador, né? Atleta e treinador, inclusive para profissionais, né? Porque o profissional, embora ele pega lá o artigo, lê o nosso artigo, ele sabe que aquilo ali é uma probabilidade, o treinador também sabe, mas ele tem algum parâmetro, né? Ele tem um parâmetro, né? E antes isso não tinha. E esse tipo de análise que a gente fez para esse tipo de desempenho
era uma análise sem precedentes, né? Ninguém havia feito esses pontos de corte ainda para isso daí. E aí a gente acha que a gente pode criar, inclusive, uma linha de pesquisa muito vasta no que se refere a isso, né? Pegar, traçar esses perfis aí de diferentes provas do mundo, inclusive para o atleta amador, para ele conseguir uma vaga, né? Para o atleta profissional também. Enfim, é isso. Brasiliano, você quer fazer alguma intervenção aí, cara? Eu estava empreendendo aqui na mente, mas isso é uma coisa que a gente vive diariamente, assim, né? Eu faço parte da equipe, o pessoal também faz parte da equipe, e a gente vê, para qual prova eu tenho que ir para pegar vaga em Kona, porque Floripa é muito concorrido. Aí teve um amigo nossos que foram para a Argentina porque tem mais vagas, ou porque as condições são diferentes, é uma prova mais difícil, então tem menos concorrentes. Então, isso é uma realidade do nosso dia a dia, né? Essa discussão de onde é mais acessível, qual é não o atalho, né? Qual é o caminho mais curto, de Exato. Fato, para pegar. Mas, professor, qual o impacto, por exemplo, da distribuição de vagas teria num estudo como esse, entendeu? Assim, porque, querendo ou não, o ponto de corte para classificação para Kona fica a mercê da organização, né? De distribuir vagas. A Floripa vai ser Championship, né? Como a gente chama, vai ter 75 vagas. Aí agora o Championship é a Argentina, vai ter mais vagas e tirar as vagas de Floripa. E antes Fortaleza tinha uma quantidade boa de vagas, mas quase não tinha participantes. Então, qual o impacto que a quantidade de participantes ou a quantidade de vagas influencia nisso? Ou se é muito pouco, ou se a performance... a pessoa tem que confiar mais no próprio desempenho. Assim, eu sou capaz de fazer um sub 9 horas ou um sub 9:30, então eu tenho que só confiar nisso e não ficar escolhendo muito pela estrutura que a prova tem. A minha dúvida é essa. Isso que você falou é verdade. Assim, na verdade, o primeiro que a gente não consegue medir esse impacto ainda, né? O impacto será medido porque todo estudo, né? Você, como estudioso, você sabe, né? A gente só consegue medir o impacto disso alguns depois. Vou dar um exemplo assim que seja muito chulo, mas ele cabe para fazer uma analogia, né? Por exemplo, o prêmio Nobel. Você ganhar um Nobel, o Nobel você ganha muitas vezes 20 anos ou mais daquilo que você produziu. Porque primeiro você mensura o impacto daquele conhecimento foi produzido para você conseguir verificar se realmente aquilo ali é digno de um prêmio desse tipo, né? Porque, na verdade, um prêmio desse é mensurado pelo impacto que ele produz, né? Que ele foi produzido. Eu não sei qual é o impacto. A priori, na verdade, era a ideia de criar um parâmetro, ou seja, o que você falou é verdadeiro. Eu consigo fazer isso daqui, eu vou tentar fazer isso daqui. Mas, se você tem uma ideia de parâmetro, porque o que a ciência faz, né? A ciência é simplesmente isso, cara. A ciência, porque ciência também, e muitas coisas que nós fazemos, é tentativa e erro. E a ciência, ela é para quê? Ela serve para você errar mais, você diminuir essa relação de tentativa e erro, você tenta menos para tentar e acertar mais, mas você irá errar, né? Você irá errar. A gente sabe que com a ciência a gente erra menos, mas assim, ainda assim iremos errar. Agora a gente não sabe ainda, não consigo mensurar ainda qual é o impacto disso. Pode ser que esse tipo de conhecimento produzido mude com certeza a forma de distribuição das coisas, né? Vai mudar. Por quê? Vamos lá. O cara vai ver como que o ponto de corte mais fraco é lá, sei lá, quem você falou, vamos imaginar a Argentina, vai lá para a Argentina fazer. Aí faz lá. Aí vai um monte de gente, ele vai lá e pega essas vagas. Aí pode ser que no ano que vem a organização já fala, opa, eu vou mudar o tipo de distribuição para tentar fazer com que, de repente, eu tenha atletas de melhor nível na minha prova, lá na frente, né? Por que é a ideia? Você vê, cara, a gente também publicou um trabalho assim, né, o Brasiliano, um trabalho que a gente traçou um perfil, o que a gente tem que fazer para fazer um Ironman abaixo de 8 horas, né? Então, isso também é um interesse eu li. Né? Você leu isso também? A gente traçou um perfil, assim, né,
para você fazer um Ironman de abaixo de 8 horas. E se você for ver bem, é assustador, cara, fazer isso. E tem sido muito frequente a galera fazer abaixo de 8 horas. É mais frequente do que a gente imaginava, né? E é um desempenho realmente assustador. Por que a gente fez aquilo ali? Porque isso dos atletas profissionais é um desejo. Os caras todos querem fazer abaixo de 8 horas. Os grandes atletas querem fazer abaixo de 8 horas. Então, existe também um desejo do próprio Ironman, também das diferentes franquias e das diferentes provas, melhorar também o desempenho das suas provas. Eles querem receber os melhores atletas, né? E então fazer essa forma de ponto de corte pode ser que cada ano fique modificando isso. E aí o que acontece? Acontece o que tudo acontece com qualquer ciência, que toda ciência está fadada ao fracasso. Então vai acontecer que lá na frente o ponto de corte que a gente sugeriu para tal prova já não será mais aquele ponto de corte adiante. Pode mudar, né? Por conta desse contexto, né? E aí pode mudar a distribuição das vagas e pode começar a modificar o desempenho ali também. Entende? Eu respondi sua pergunta, cara? Ou não? Sim, ou foi muito evasivo? Assim, sobre a parte empreendedora que eu tava pensando, eu tava empreendendo aqui na cabeça, né? Como o senhor ficou, e a gente sabe que hoje quem tem os dados, né, domina qualquer setor da economia, do esporte, da medicina, da saúde, de tudo. Então, ter essa capacidade de medir esse tipo de coisa é fundamental. Assim, a Fabi mesmo sugeriu o aspecto muito individualizado no esporte amador, do próprio tempo, mas eu penso mais assim, como isso pode ser, por exemplo, numa seleção brasileira de triatlon, entendeu? Para procurar, para tentar a melhor estratégia durante uma periodização para um ciclo olímpico, onde colocar os atletas, entendeu? Para fazer as provas. Também. Um time como o Bahrein Endurance lá, que o Sheik despeja milhões anualmente, em quais provas ele vai conseguir colocar mais gente em Kona, né? Quer expor a marca dele. Então, é fundamental esse pontapé. Isso é poder, né, cara? Isso produção, é poder, né? Produção de dados, data power, né? Poder, né, cara? E é verdade. Por exemplo, vou falar Brasil. Eu posso chamar de Brasil, cara? Com certeza, todo mundo chama. Tá. Então, Brasil, por exemplo, a gente também publicou um trabalho ano passado, cara, não foi com triatlon, foi com atletismo, prova de 400 metros. E a gente pegou os 10 recordistas, os recordistas mundiais, 10 apenas, e fizemos um procedimento estatístico, a gente criou 1.000 entradas aleatórias, mas conservamos a média e o desvio padrão daqueles dados, daqueles 10. Então, eram dados que a medida central de dispersão eram reais, mas as 1.000 entradas foram feitas com base nesses 10 recordistas mundiais, né? Professor, e o que a gente fez? Oi, desculpa. Deixa eu lhe interromper rapidinho, porque assim, como você tá... Eu não sou muito nerd nesse nível, e você tá no meio do lado. A nossa audiência não é tão nerdística. Desculpa. Então, não, o que é isso, pô? Se você puder traduzir essas informações para uma maneira que seja mais acessível para todo mundo. Não sei nem se é possível. Eu sou ruim nisso. Não, é claro que tem que ser, né? Tem que ser, né? Se a gente não conseguir fazer isso, é porque, de fato, a gente não se apropriou do conhecimento. O que a gente fez? Veja, recordes mundiais em qualquer prova, assim, são dados limitados, né? E muitas vezes esses dados, eles não são possíveis, não é que não sejam, mas eles não dão a robustez necessária para você elaborar alguns procedimentos estatísticos que podem favorecer o desempenho. Não sei se caiu ou daí aí, de mais alguém. Aqui parece que caiu. Não, o Odaí botou 5 Ruffles na boca de uma vez só. 5 Ruffles! Ele fez um sanduíche de Ruffles e colocou assim, ó. Ele treinou agora há pouco, ele tá tudo bem, né? Cara de pau! Cara de pau, meu. E ele não tá nem falando, Fabi, porque ele não pode falar uma hora dessa, né? Não, ele cortou a cara dele! Cínico! Aí... Deixa eu desligar aqui também. Aí o que acontece? Então, esses dados são limitados e você não consegue, às vezes, elaborar procedimentos estatísticos para extrapolar para outras populações, ou, na verdade, a mesma população que quer ter aquele...
se aproveitar daquele conhecimento produzido. Então, o que a gente pegou? Pegou lá os recordistas mundiais daquela prova e com base naquilo, a gente criou um procedimento que a gente elabora 1.000 entradas, como se fosse mais 1.000 sujeitos, 990 sujeitos, mas a gente conserva as medidas, ou seja, as medidas centrais, né? A média foi conservada, ou seja, embora tenham 1.000 dados aleatórios que foram criados com base nesses 10, esses 1.000 conservaram a medida central e conservaram a medida de dispersão também, ou seja, eles eram dados que poderiam ser reais, né? Embora eles não sejam, poderiam ser reais. Você quis alimentar a sua planilha, não é isso? Exatamente. Embora você criou 10.000 normal. Exatamente. Você criou 10.000 recordistas mundiais mil recordistas mundiais que tivessem aquela mesma média de desempenho nos 400 metros. Para aumentar o banco de dados, para poder fazer com que esse banco de dados ele ficasse mais crível. Porque quando a gente coloca só 10 indivíduos, o que é que acontece? Você aumenta a possibilidade do que está no meio ficar longe. Se dispersar dessa mediana, né? Exatamente. E também a gente cria a possibilidade de criar uma curva normal, e aí dentro dessa curva normal, né, a curva de Gauss, né, a curva normal, a gente consegue, por exemplo, colocar os desvios padrões, né, ou seja, categorizar em desvio padrão quanto está se aproximando ou se distanciando do recorde mundial. Aí o que a gente fez? Pra você ter uma ideia, o que a gente fez, Brasil? A gente vai lá e bota lá, eu estou no desvio padrão do recordista mundial, ou estou a 2 desvios padrões do recorde mundial, ou estou passando 1 ou 2 desvios padrões do recorde mundial. E aí, por que a gente fez isso? Isso foi uma ideia, olha só como é que foi. A gente publicou um trabalho de triatlo, aí um cara, um apaixonado, um entusiasta sobre o esporte, pediu que a gente fizesse isso. Que tal vocês criarem um procedimento que mostra quanto o cara está se aproximando do recorde mundial, quanto ele está se distanciando e quanto ele está passando. Isso vai servir para quê? Para ele ver como ele está em relação ao desempenho dele aos recordistas mundiais, para ele, de repente, conseguir uma boa classificação numa prova ou não. E também no aspecto de doping, cara. Se o cara está passando 2 desvios padrões do recorde mundial, isso pode ser alguma coisa que está acontecendo, assim, que é extraordinário, né? Claro, isso é um julgamento, mas vale como screening, né? Como um teste de rastreio, para a gente começar a brigar. E quando o cara sugeriu para a gente, é isso. E esse artigo, a gente criou, inclusive, quando a gente publicou, a gente criou uma legendinha para dizer, um desvio padrão significa que ele está a um desvio padrão do recorde mundial, aquele está no recorde mundial e aquele está passando, ou seja, ele está acima ele está melhor que o recorde mundial. E a gente categorizou por cores, verde, vermelho e amarelo, e ele consegue saber em que lugar ele está, se eu estou no verde, estou no vermelho ou no amarelo. Eu posso mandar para vocês depois o artigo, mas é um artigo que é interessante. Você conhece esse artigo? Eu acho que a Rússia... Não, eu dei uma ResearchGate, eu dei uma varredura lá, mas acho que na Rússia o pessoal investiu na medicina ilegal, mas pouco na estatística, né? Porque se tivesse essa informação, o pessoal dá uma segurada aí no doping, né? Que exato. Tá escancarado. E não tem, né? A gente usa isso e não sabe que tá usando o que você falou. Mas lógico que não com essa propriedade, mas a gente faz isso, a gente usa em relação à população geral que usa o Garmin. Quando a gente abre o Garmin, você está nos 5%, nos 30%, nos 40% mais. Aqui, só para deixar o pessoal mais entendido, né, sobre essa curva de Gauss, que é a curva da normalidade, que ela parece o elefante. A jiboia com elefante, vamos dizer assim. Ela vai e volta, sabe? Do Pequeno Príncipe, vai e volta. Então, assim, a gente vê muito isso. Então, o meio, que é a mediana, né? E quanto você está longe daquela mediana. Aí o Garmin mostra isso pra gente, todo mundo quer ficar naquele 5%, né? Você está nos 5%, você está nos 5%. Mas a população do Garmin é meio fraca, porque às vezes eu tô bem... Sim, mas é óbvio. Mas a gente usa isso para a população que usa o Garmin. No caso do que o Marcelo e a equipe fizeram, foi usar o número
referente ao recordista mundial. Então, você está naquele médio enquanto você está longe. Agora, imagine se a gente pega, por exemplo, os maratonistas que correm aí abaixo de meia maratona abaixo de 1 hora, e a gente vai se comparar onde é que a gente está, hein? Onde é que a gente está? Nem aparece. Nem aparece. Não, a gente está no... A gente está no menos 10 desvio padrão, lá longe. Eu, por exemplo, como pesquisador, né, assim, porque eu sou um triatleta amador e a gente treina quando pode, né? Triatleta amador treina quando pode, não é quando quer, né? Então eu não tenho muito. E eu vou falar um negócio daí. Tem uns malucos aqui que eu conheço, viu? O Brasil discorda disso. Não, tudo bem. Cada um. A gente não treina quando pode, né? Não treina quando pode, né? O meu treinador, o treinador do Odaí, disse: se o trabalho está te atrapalhando, deixa o trabalho. Não, tem até uns memes. Trabalho atrapalha os treinos, né? Tem até uns memes assim, né? Se teu filho está te atrapalhando, coloque ele no colégio interno, já me disse isso. Então, é verdade isso, né? Mas assim, na realidade mesmo, assim, eu, por exemplo, eu sou pai, tenho 2 filhos, né? Tem uma vida social, tem uma namorada, então a gente também tem que dividir o tempo com isso aí. Então, às vezes, já aconteceu de eu começar a treinar 11 horas da noite e terminar 1 hora da manhã, isso. E para não deixar de treinar, acontece, né? Mas vamos lá. Oi? Odaí é da madrugada, hein? Odaí é com você, isso. Eu já cansei de ir pro longão sábado de manhã sem dormir. De virada. Não, eu vi um podcast você falando isso. Eu vi um podcast você falando isso. Assim. E aí, Odaí, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu me lembro também que você comentou que você gosta muito mais do lifestyle do triatleta do que propriamente da competição. Eu também sou assim. Eu gosto, cara. Eu até gosto, mas assim, não é o que mais me motiva. Eu só gostei de 2 provas de triatlon que eu fiz. A primeira, quer dizer, não, teve um mini sprint que eu curti pra caramba também. E assim, já entrando na longa distância, eu só gostei do primeiro 70.3 que eu fiz, foi aqui em Maceió em 2017. E o que eu fiz em São Paulo, que foi completamente diferente do que todas as provas, as outras provas de triatlon que eu tinha feito, foi aqui em Maceió. Então é sempre a mesma coisa, é lindo. É um dia lindo, mar lindo, o ciclismo é ótimo. Flat, né? Raramente tem um vento contra muito forte, mas, tipo, todas as provas sempre a mesma coisa. Aí em São Paulo eu achei muito legal porque era completamente diferente, era tudo diferente. Aí eu gostei muito. Mas as outras provas, curto não. Eu gosto de fazer prova, principalmente essas provas da Ironman Full, né? Que eu gosto de fazer. Mas esse negócio do lifestyle, né? O Mike Riley, né? Que é o narrador oficial do Ironman lá, aquela voz, né? E o Ironman é dele, né? Essa frase, ele fala que o triatlon, você não faz triatlon, né? Assim, quando você termina o Ironman, não é sobre o que você fez, é sobre o que você se tornou, e eu acredito nisso, né? A pessoa se torna triatleta. Tem gente assim que fala, você é atleta, eu não sou atleta, mas vai, faz a natação, pedala na academia, corre na esteira, corre na orla. Para mim é triatleta, né? Também acho. Eu também concordo. Se faz isso, se vive aquilo que tá fazendo, para mim é triatleta. Eu acho péssimo, assim, apesar de eu gostar, eu só faço sprint, eu só faço Ironman, né? Olímpico. Meio termo, não quero mais não. 70.3 também não me dou bem. Eu tenho ranço dessas provas, mas Ironman Full... Eu já tenho mais full do que 70.3, né, feitos. Mas eu acho que esse filtro, assim, Ironman, triatleta é verdade, é quem faz a prova full, eu acho um péssimo rótulo, assim. Também não gosto, não. Também não gosto. Eu acho que nesse assunto agora, que é muito... Vamos lá, vamos continuar, então. Se me permita, assim, eu puxar a pauta aqui sobre o trabalho do professor, que eu achei mais interessante e acho que também vai ser interessante para quem está ouvindo, é sobre aquela questão do perfil de prova, né? O que é que impacta mais no resultado de uma prova e como muda da curta distância para longa distância, assim, se o professor pudesse fazer muito claro. Nada forte, por que os nadadores têm tanta vantagem, os corredores levam tanta vantagem então a prova? Ótima pergunta, cara. Eu tava doido para responder sobre isso também, assim, ótima pergunta. Vamos lá.
nas provas, é curioso o que você está falando, e aí eu vou falar também que é curioso o seu gosto pelos extremos, né? Pelo sprint e pelo full, porque elas são provas, inclusive, que têm características de desempenho que você tem que performar diferente. Você tem que performar diferente. Se você não performar diferente, a sua performance geral ela não será igual, né? Então, por exemplo, nas provas de sprint, a disciplina mais importante, né, é a natação. Se você não nadar forte, você esquece que você não vai conseguir. Veja, aí vou abrir um parênteses aqui também. Isso porque você deve ter lido um dos nossos trabalhos. Sim, li. E nesse trabalho dizia isso. Só que existem trabalhos no Brasil que fazem o triatlo indoor, ou seja, o que a gente fez? A gente analisou as provas, fizemos análise das provas. Mas existem trabalhos que pegam e fazem o triatlo indoor e avaliam o grau de contribuição no desempenho total de cada disciplina. É diferente. É diferente. Por exemplo, quando a gente analisa a prova, você entende isso? Deu uma travada aí o Brasil. Deu uma travada. Mas continua aí, professor. O que acontece? Quando a gente fazendo, por exemplo, o que nós fizemos, pegamos dados reais de prova. Desculpa, Brasil. Pode continuar. Pronto, agora acho que no trabalho vocês consideram sempre o sprint como uma prova com vácuo, né? Vocês não é? Mas, por exemplo, aqui o 3D é um circuito... Só o sprint mesmo? O olímpico, o sprint olímpico são provas. O sprint olímpico, porque considera. Mas, por exemplo, o 3D é um circuito de provas de sprint que foi sem vácuo, né? Então, por exemplo, é engraçado que a minha melhor prova de sprint em termos de tempo foi numa prova sem vácuo, entendeu? Eu tenho essa característica de fazer, de conseguir. Falando um pouco de mim, né? Eu consigo imprimir o pedal, fazer o pedal com um pacing constante, que é o que a gente precisa lá no Ironman, né? É isso mesmo. E é o seguinte, tem um autor que eu cito a gente cita num desses artigos, né? Que os winners são racers, não são pacers. Entende? Entende a diferença, né? Então, assim, o cara, ele não tá preocupado com o pace. Ele tá preocupado em correr rápido, em fazer a prova rápido. Então, qual é o parâmetro dele? O cara que tá na frente. A verdade é essa. Então, winners, eles são racers, eles não são pacers, né? Então, você pode perceber, acho que vocês já perceberam isso, vocês são curiosos e também entusiastas. Os caras profissionais não se ligam muito nesse negócio de Garmin, não, cara. Eles vão lá e vão, né? Não tem muito isso. Eles vão lá, isso é mais uma coisa para monitorar do que propriamente para ele como é que eu vou dizer? O ritmo, né? Ditar o ritmo de prova. Ele não faz isso. Ele chega lá, ele vai lá e faz, né? Não tem essa, né, cara? Mas vamos lá. Então, vou te falar qual é a diferença, assim. Por que eu tô falando disso? Nos triatlos rápidos, as principais provas, e a estatística evidencia isso, é a natação. Se você não fizer uma natação forte, você esquece, você não vai competir, você não vai conseguir competir. Por outro lado, nos estudos que são feitos com dados indoor, ou seja, bota os caras para nadar, depois bota os caras para pedalar, ou seja, não é uma competição, é um time trial durante todo o experimento, entende? Compreende isso? O que acontece? Nessas provas, mostra que se você for muito... vou falar uma linguagem técnica, mas depois eu explico. Nesse tipo de prova, o split na natação ele tem que ser positivo. Ele não pode ser negativo. O que é positivo? Você vai piorando o seu tempo. Ou seja, você vai diminuindo a sua velocidade. E o split negativo, você vai diminuindo o seu tempo, por conseguinte, aumentando a velocidade. Mostra que quanto mais o seu split for positivo nos experimentos indoor, mostra que você corre melhor e o seu desempenho geral e prova é melhor. Por outro lado, quando você analisa as provas de dado real, não é isso. Que quanto mais rápido você faz na natação, melhor você sai, mais bem colocado você sai. Aí, como você falou, Brasil, por conta do vácuo também, né? Porque quando você sai, você sai forte da natação, você tem a possibilidade de pegar um package, né, de ciclistas fortes e você vai pedalar muito bem, sem poupando energia, né? Save energy. Aí chega lá no final, você consegue ainda performar na corrida
de maneira a você conseguir ser campeão ou pegar uma boa posição. É bem isso daí. E já nas provas longas já não é a mais importante. A prova mais importante, a disciplina mais importante é o ciclismo. E aí é fácil a explicação, porque ela é a que mais exige de tempo do atleta. É a prova a disciplina que você fica mais tempo fazendo ela. Então é a prova que mais determina o sucesso nas provas longas, né? A partir de 70.3 e também o full, é o ciclismo. E nas provas curtas é a natação. Mas, respondi, Brasil, ou não? Eu acho que respondeu. Sim, com certeza. Eu lembrei, eu não lembro agora. Diz, Brasil. Não, assim, porque assim, a gente também é mais para esclarecer assim, quando se fala que a natação determina mais, isso assim, a gente usa a obra pronta, né? Vendo já o resultado. Isso, mas isso. Não necessariamente, por exemplo, você precisa de um fitness, por exemplo, eu vou focar o meu treino mais na natação, porque qualquer prova de triatlon, você precisa ter um fitness muito forte na bike, né? Você tem que ter. Entendeu? Mesmo que o impacto... É aquela coisa para sustentar, assim, até falando, para sustentar, por exemplo, uma prova de sprint, um pedal forte mesmo, você pegar um pelotão muito forte, por exemplo, a gente tem um caso aqui mesmo que treina com a gente, por exemplo, o Dr. Elcio, famoso, todo mundo conhece, o João Paulo, todo mundo conhece, são caras que fazem um sprint não, um triatlo olímpico, a perna do triatlo olímpico abaixo de 1 hora, consegue colocar 40 km por hora, são muito fortes, e eles são, me desculpa aqui falar isso publicamente, são péssimos nadadores, eles se afogam na água, nadam para cima de 2,30 assim, e normalmente eles saem uma volta atrás de todo mundo da água, entendeu? Mas mesmo assim eles conseguem puxar pelotão mesmo uma volta atrás. Não, mas o que fala... Não, mas é isso que... Mas normalmente eles correm mal, entendeu? Na prova, é interessante isso mesmo. Não, peraí, deixa eu abrir aí um parênteses do tamanho do mundo. Eu posso responder rapidamente assim? Pode, fala aí. É o seguinte, e aí vamos pensar, talvez aquele conhecimento produzido dentro de laboratório se aplique um pouco melhor a esse tipo de atleta, Brasil. Porque, por exemplo, como eu falei para você, no laboratório mostra lá que o split positivo na natação faz você ter um desempenho overall na prova melhor. A única diferença que pode acontecer aí, que está acontecendo ainda, né, que na verdade a gente tem poucos trabalhos que dizem isso, né, é que ainda assim, quando você faz um split positivo, ou seja, um desempenho não tão bom na natação, você tem uma corrida melhor, mas o ciclismo não altera, né? O ciclismo acaba não alterando, assim. Obviamente, aí a gente também tem que ponderar, o seguinte, a estatística, às vezes, ela não tem a sensibilidade de mostrar algumas coisas. Por exemplo, às vezes, 37 por hora não é diferente de 40 por hora. A estatística, às vezes, não revela a diferença. Por outro lado, no desempenho, 37 por hora e 40 por hora, cara, você bota... 40, o cara não te vê na rabeira. 40, 50 o cara não te vê na rabeira. Não, aí... na verdade, não era essa questão que eu estava levantando, não. Era assim, da exigência da prova, por exemplo, você conseguir acompanhar um cara desse, talvez exija tanto de sistemas energéticos, por exemplo, um pelotão muito forte numa prova de sprint, com ataque. Você, aqui em Maceió, que é uma prova plana, flat, né? 100% plano, acontece muito isso, não é técnico o circuito, é só cotovelo, é muito complicado pedalar, porque o pessoal pisa muito forte, normalmente todo mundo bate recorde de FTP na prova de triatlo olímpico aqui, porque se pedala muito forte, então, por exemplo, a exigência glicolítica de você ir para frente do pelotão, puxar ali 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto muito forte, destrói. Ou seja, o que eu estava falando é que mesmo que a influência da bike seja menor numa prova dessa, você precisa ter um fitness muito grande da bike. Você precisa pedalar muito forte para que, mesmo ela influenciando pouco, não jogue a sua prova no lixo, né? E eu vou te falar a verdade. Na verdade, assim, na verdade, não, ela não influencia pouco, não, ela influencia muito. O problema é que a natação parece influenciar um pouquinho mais.
Por outro lado, a gente também não consegue quantificar o quanto esse fitness no ciclismo, ele pode eventualmente sobrepor. E uma coisa importante que o Odair colocou, a gente também tem que ter cuidado com um tipo de discurso, sabe, Brasil? E assim, é bem normal e, por favor, não me leve a mal. Porque isso é uma tendência do ser humano. Nós temos muita mania de nos apegarmos às exceções e não à regra, né? E a ciência é mais regra do que exceção, né? A gente se apega às regras. Existem caras que descumprem essa regra e ainda assim são campeões? Existem. Mas são os caras bons, né? São os caras bons. Agora, pode também acontecer, mas isso é verdade. Vamos lá, vou falar. O coeficiente de determinação, isso é estatística da natação para o desempenho nas provas curtas, é de 92%, mais ou menos. Mas o ciclismo é de 85%. Não é tão pouco, não é muito, não é pouco, concorda? Concorda, Brasil? Então, assim, se você for muito mal, você vai perder esse coeficiente de determinação também. Então ou seja, não adianta nada você fazer uma prova muito boa na natação e você não fizer porque assim, ó, vou falar a verdade. A gente também tem nós aqui em Brasília, os amigos que a gente fala assim, às vezes a gente nada para competir. Se você não tiver uma natação decente, você também não consegue competir, cara. Aí é difícil, porque você sair muito atrás, às vezes, dependendo do percurso, e aí também é uma característica do percurso, né? O Brasil, talvez, um percurso muito flat, favorece isso. Mas se você pegar um percurso que ele tem um terreno um pouco mais acidentado, talvez isso não consiga, não aconteça. Agora, existem outras coisas também, o Brasil. Por exemplo, isso é uma coisa que a gente não conseguiu saber, a gente não sabe. Não sabemos, sabe o quê? Condições climáticas, porque a gente começou o Ironman, por exemplo, começou a alimentar dados de condições climáticas de muito recente para cá, acho que 2000 para cá, 2000 alguma coisa para cá, a gente não sabe agora muito bem quanto tempo. Então a gente não sabe exatamente quanto que a condição climática também contribui no desempenho do sujeito. A gente não sabe disso ainda. E são coisas que a gente precisa avaliar, porque a gente sabe que isso interfere sobremaneira no desempenho do sujeito. Sobremaneira, né? A desidratação, por exemplo, ela influencia demais. A gente também tem um artigo de desidratação que a gente mostra que no Ironman todo mundo termina desidratado. E aí eu até sugiro, falo assim, então quer dizer que esses caras estão negligenciando um aspecto importante, que é a hidratação, e esse desempenho que a gente está vendo aí, que são assustadores, poderiam ainda ser melhores. Na verdade é isso. Eu, por exemplo, eu me hidrato a cada 15 minutos, cara, se eu estou fazendo uma prova. A cada 15 minutos, porque você tem que diminuir a aferência da musculatura para o seu córtex para você não diminuir a inibição, não aumentar a inibição do seu córtex sobre a sua musculatura. Daí, desculpa, de novo, eu respondi, cara, ou não? Aí. Não, essa última parte aí foi muito interessante. Eu caí aqui, eu não ouvia. Eu entendi o core, mas eu queria... Talvez a Fabi é muito boa de fazer essas traduções. Não, córtex. Assim, o que ele quis dizer, eu sei... Desculpa. Pode falar. É porque, assim, a água é o veículo do nosso corpo. Então, qualquer informação, ela precisa de um veículo. Sim. Que vai ser dada. E todas as informações do nosso corpo, a maioria, vamos dizer, não todas, mas a grande maioria, ela precisa ser enviada pelo sistema nervoso, seja o central para o periférico. Isso então, aí. o central, cérebro e medula para o periférico, né? Para as regiões do corpo. Isso aí. E aí, o que acontece? É como se a gente tivesse uma ligação de telefone, só que a ligação de telefone, ela passa por intermediários. Então, daqui que chegue em quem você queira, dificulta a água, tira essas barreiras. Então, a água, ela evita que essas barreiras aconteçam. Então, a informação do músculo chega mais rápido no cérebro e do cérebro chega mais rápido no músculo. Porque Perfeito. O músculo precisa dizer que está cansado. Perfeito. Ou o músculo precisa dizer que precisa de glicose. Perfeito. É isso aí. Ela precisa avisar para o cérebro. E para avisar para o cérebro, essa informação, ela precisa ser enviada. Aí, seja de transmissões, seja transmissões nervosas, seja transmissões através de hormônios, e tudo isso é carregado pelo líquido, pelo sangue. E o sangue nada mais é do que a base de água. Então, quando a gente desidrata, a gente concentra. E quando a gente concentra, significa dizer que eu vou encontrar mais barreiras para passar. E aí, a hidratação adequada, ela deixa a via mais livre. Então, você consegue... Mais fluida, você consegue passar. Mas é como se eu criasse uma quarta, quinta avenida para passar.
Então você consegue passar direitinho por todos os pontos. Na verdade, eu dei o exemplo da água, mas, por exemplo, você também comentou rapidamente sobre a glicose. E a glicose também. Diminuiu muito a glicose, cara, isso vai fazer com que... Porque assim, ó, a gente acha, a verdade é essa, desculpa, a gente acha que o nosso córtex, né, o nosso sistema nervoso, foi feito para nos servir, não foi. O nosso córtex foi feito para nos proteger de nós mesmos. A verdade é essa. Então, o que acontece? Entende isso, e isso é verdadeiro. Quando a gente está entrando em fadiga, na verdade, o nosso músculo ainda aguenta muito. Ele ainda aguenta muito. O problema é que o nosso córtex não permite que o músculo ainda continue a realizar trabalho, porque ele sabe, porque o que o córtex consome é a mesma coisa que o... Vai dar. Porque o que o córtex consome é o mesmo que o músculo consome. Aí ele fala assim, se tiver faltando para esse cara, vai faltar para ele, irá faltar para mim. Aí o que ele começa a fazer? Ele começa a diminuir a capacidade da musculatura a realizar trabalho para não faltar para ele. E aí, por isso que você tem que também fazer reposição de carboidrato durante a prova, né? E também de sal, de cápsula de sal que a galera ingere, porque o sódio ele é importante para você despolarizar as fibras nervosas e você conseguir continuar a realizar trabalho para vencer a carga externa. Então, isso são todos os aspectos que a gente tem que considerar e não foram considerados nesse tipo de análise. Na verdade, mesmo é essa. A gente não consegue considerar tudo, né? A gente não consegue. A gente tem dificuldade de métodos ainda, mas o importante é a ciência continuar a evoluir, independente da capacidade metodológica que a gente tem no momento. Tem até um pesquisador, eu acho que é italiano, peraí, viu, Deison? É o Marcora, né? Acho que é o Marcora, né? Ele fala que a fadiga Marcora é um fenômeno psicofisiológico, né? Mas quem começou com isso não foi ele, foi o Noakes, né? Quem começou ele foi o do governador central, né? Do governador central, e depois o Marcora também, ele também incorporou ele fala muito disso. Ele fala... A fadiga você não fadiga porque o músculo não aguenta, né? Isso é porque você não aguenta sentir a fadiga, né? Exatamente. E tem um outro pesquisador, um sueco que chama Nielsen, que ele fala também que isso, o governador central também não é muito assim. Ele fala que você entra em fadiga pela perda do potássio intracelular, por meio extracelular, perdendo a capacidade de polarizar as fibras nervosas e a informação não chega. Se a informação não chega, você não contrai o músculo, cara. Então, eu acho que é tudo isso. Na verdade, eu acho que é tudo. São coisas que se complementam, né? Coisas que se complementam. Agora, a gente não consegue contar toda a mesma história num trabalho só. A gente não consegue contar toda a história. A gente tem que pegar vários puzzles, né? Várias peças do quebra-cabeça pra gente conseguir, de repente, lá no final, contar uma história um pouco mais completa. Mas a gente vai tentando, cara. A gente tá tentando, assim, explicar alguma coisinha aí, uma parte, pra tentar contribuir nesse esporte que eu aprendi a amar, cara. Então, só para pensar na questão da importância das modalidades, né, dentro do triatlo, que você estava falando do impacto da natação, do impacto do ciclismo, do impacto da corrida. E aí eu queria saber de você se nessas avaliações que você fez desses números, né, em relação à história do Ironman, se você viu uma questão de... Não é de quem era o melhor na natação, na corrida, é a questão, se você pensou em analisar aqueles que vencem mais vezes, que conseguem vencer ou chegar no top 10. Porque, assim, é uma ótima análise, eu não pensei. O meu pensamento é que talvez não seja tão importante fazer em uma prova o sub-5, por exemplo, nos 180. Talvez quem ganhe ou quem consiga ter um melhor desempenho, que é melhor, não é o quem ganha, é quem tem o melhor desempenho, é aquele que consegue manter a constância nas 3 modalidades, sem ser necessariamente o melhor em todas elas. Porque, pelo que a gente vê de resultados, não é o vencedor que tem o melhor tempo no final, não é aquele que tem o melhor tempo na natação, o melhor tempo no ciclismo e o melhor tempo na corrida. Normalmente ele não tem o melhor dos 3, ele tem o melhor de 2, por exemplo, não dos 3. Aí essa questão se vocês pensaram em avaliar essa constância dos atletas que mais participam, por exemplo, são mais top 10, seria algo para a gente ver a questão da constância. É brilhante essa colocação e é uma análise que deveríamos fazer mesmo. Eu não havia pensado. Isso é legal porque isso pode mostrar que qual é a diferença desses atletas que conseguem
performar melhor durante mais vezes do que os demais, o que eles estão fazendo diferente dos demais, né? Qual é a diferença? Isso é importante. Nós não pensamos, mas é uma análise relativamente tranquila de fazer, não é uma análise relativamente tranquila. Isso é o mais legal. O pesquisador ele tem que perder tempo com isso, com os insights, né? Esses insights são muito importantes para a gente conseguir avançar, evoluir, né? Mas eu agradeço você pela sua sugestão. É uma análise que eu vou passar para os colegas e de repente não, é bem possível a gente viabilizar isso daí. Obrigado, Fabi. Pois é, professor. Aí, Brasil. Professor, tem mais alguma pergunta, Brasil? Porque a gente está já no encerramento. Aí, se você... A pergunta sempre tem, né? Toda hora que a gente tem, eu que sou um graduando, de conversar tão abertamente assim com um PhD na área, então... Mas fica para outra oportunidade, a gente marca. Não mudou nada na minha vida, viu, Brasil? Não mudou nada na minha vida. A única coisa que mudou na minha vida é que eu posso escolher uma boa cerveja agora. Só isso. Nada mais. Show de bola. Então, e na verdade não. Muda bastante. Na verdade, pra gente que tá ouvindo, muda bastante, né? Obrigado. Mas sabe o que muda mesmo, na verdade? A única coisa que um título te oferece de real, mesmo de importante, é a oportunidade de conhecer pessoas fascinantes, assim, como eu estou tendo a oportunidade agora, de conhecer pessoas fascinantes, que se não fosse o título, possivelmente eu não estaria os conhecendo hoje aqui. Obrigado. Professor, a gente está encerrando, eu queria que, normalmente, assim, o nosso protocolo é o convidado, ele encerra. Eu queria que você mandasse aí um recado, sei lá, para a nossa audiência, se despedisse. No mais, bom, Fabi, Brasil, obrigado aí pela parceria de sempre. Pode encerrar aí, professor. Valeu. Tá contigo. Na verdade, assim, eu vou encerrar pelo óbvio, né? Primeiro agradecer, assim, o Odair ter aceito o meu autoconvite aí, e agradecer também a gentileza e elegância aí que tanto o Brasil como a Fabi se reportaram a mim, e também em algum momento, se eu cometi algum excesso, se eu fui deselegante com algum de vocês aí, eu peço desculpas, né? Mas... De forma alguma. Mas eu adoraria que a gente tivesse a oportunidade de termos um outro bate-papo desse aqui. Acho que a gente tem muito o que falar. E eu me coloco inteiramente à disposição do perfil aí, tá? No mais, obrigado a vocês todos, bons treinos e boa noite, galera. Valeu. Boa noite, gente. Valeu, galera. Boa noite, bom dia e boa tarde, dependendo da hora que você É verdade. Boa noite, bom dia e boa tarde. Tem hora. Então, rapaziada, se você está assistindo no YouTube, se inscreve aí. Se estiver ouvindo nas plataformas. Obrigado pela audiência, tamo junto e até o próximo. Dá um joinha aí, todo mundo, para dar um print aqui. Fechou. Valeu, galera. Abraço. Valeu, gente. Foi massa.